Então, nós estamos em Parashat Shlach, a Parashá que fala sobre o pecado dos espiões. Então, vamos falar um pouquinho sobre a ideia, enfim, explicações que são ditas, né? Qual foi o pecado dos espiões, o que foi que estava por trás. E aqui a gente vai abordar um tema, iremos abordar uma ideia. Então, uma das ideias que o Zohar traz, pelo qual os espiões não queriam entrar na Terra Santa, porque os espiões não queriam entrar na Terra Santa, o que houve para eles, enfim, para a cabeça deles ficar tão contra, para que eles ficassem tão contra entrar na Terra, enfim, falar mal da Terra. Eles eram pessoas, enfim, santas. Então o Zohar escreve que eles iriam perder a liderança deles. Iriam perder a liderança deles, e a princípio isso significa que vai haver outros líderes, uma vez entrando na Terra Santa, vão haver outros líderes, enfim, vai mudar, por assim dizer, um pouco a forma, enfim, então por isso até aqui no deserto eles são os que Moisés viu eles como líderes para esta situação, para esta ocasião, mas uma vez que agora entrou na Terra Santa, eles iriam perder a sua liderança, agora iriam ser outros líderes. Então essa é uma primeira ideia, enfim, que significaria essa ideia do Zohar quando diz que eles iriam perder a sua liderança. É uma questão, enfim, um pouquinho de, vou perder o meu posto, vou perder o meu cargo. Mas sem dúvida eles eram pessoas santas, Então, será que aqui não há talvez algo mais profundo, para se dizer, além da questão que simplesmente eles iam perder o cargo, o posto? Enfim, eram pessoas que tinham santidade, eram pessoas que tinham humildade, enfim, obviamente talvez não no nível mais, mas eram pessoas sérias. Então eram pessoas humildes, eles sabiam que, por assim dizer, de acordo com um dito da Gemara, tinha um rabino chamado Rabi Abarro. E esse Rabi Abarro, certa vez, a esposa dele brigou com uma vizinha, que era esposa, essa vizinha, por sua vez, era esposa de um aluno do Rabi Abarro. Então, na verdade, tinha um aluno do Rabi Abarro, que a esposa desse aluno brigou com a esposa do Rabi Abarro, que era professor dele. Então, e aí ela falou, meu marido, ele tem a capacidade de conseguir estudar, mesmo sem o seu marido, enfim, ele já conseguiria alcançar aquilo que ele alcançou, mesmo sem a ajuda do seu marido, de Rabi Abarro. E, enfim, elas então meio que se desentenderam, enfim, a esposa do aluno com a esposa do professor. Então a esposa do professor falou pro professor, para Rabi Abarro, que ela falou, enfim, que ele não precisa de você, enfim, que ele já consegue, por assim dizer, também dar aulas e também não precisa mais da sua, enfim, ajuda. E aí Rabi Abarro falou, e qual é o problema? Enfim, se por assim dizer, porque ela queria que ele pode pegar o posto do seu marido, né? Se ela quiser, ele não precisa do seu marido, ele pode pegar o posto e também ensinar. Aí Rabi Abarro falou, qual é o problema? Tanto faz se de mim o Criador vai ser louvado, ou se através dele o Criador vai ser louvado. Enfim, não importa se vai ser através de mim, que eu vou dar aula e as pessoas vão saber Torá através de mim, ou se vai ser através dele que as pessoas vão conhecer a Deus, vão louvar a Deus. Mimeni ou mimeno itkales abore. De mim ou dele o Criador vai ser louvado. Então não faz diferença através de quem seja. Em outras palavras, enfim, se eles iriam ser os líderes ou se os outros iriam ser os líderes, a princípio, num nível mais profundo, não cabe dizer sobre os espiões que eram pessoas santas, que eles, enfim, era simplesmente uma questão de ego. Enfim, tanto faz se eles queriam transmitir Deus, tanto faz através deles, e se for para a terra de Israel vai mudar, então, enfim, vai ser através de outros líderes. De acordo com a Hassidut, aqui houve, enfim, uma interpretação bem interessante que eu escutei e ela vai junto com algumas ideias que a gente encontra na Hassidut. Quer dizer, eu ainda não encontrei propriamente isso daqui escrito na Hassidut, mas ela caminha junto com ideias que nós encontramos em relação a outras coisas na Hassidut.
em que, na realidade, aqui estava vendo uma questão de como, por assim dizer, servir a Deus, de como é o nosso relacionamento com o Criador. Que, por assim dizer, na própria Torá, nós encontramos estas duas maneiras, e, por assim dizer, os espiões estavam entendendo que naquele momento era necessário que fosse uma maneira para servir a Deus. E por isso eles foram contra que o povo judeu entrasse na Terra Santa, porque isso ia mudar a forma como se ia servir a Deus, e essa forma como servir a Deus iria acarretar, incorrer talvez em outras dificuldades, quer dizer, em outras situações difíceis, seria, ao ver deles, iria acabar piorando. Claro que cada uma tem uma vantagem, cada uma tem uma desvantagem, como nós iremos ver a seguir. Mas, de acordo com os espiões, eles preferiam ficar nessa forma de servir a Deus. E qual seria então essas ideias que estava na pauta, né? Que estava na pauta da discussão dos Meraglim, dos espiões, de como servir a Deus? Qual seria esses dois métodos, essas duas formas de como se relacionar com o Criador? E que estava na pauta, então, em discussão entre eles, qual seria melhor, que entrar na Terra Santa iria, enfim, mudar a forma de servir a Deus, que era um pouco, de acordo com eles, perigoso, vamos chamar assim. Então, basicamente, a gente percebe que o judaísmo, ele tem bastante divisão no sentido de vamos falar de divisão hierárquica, mas eu acho hierárquica, certo? Divisão hierárquica, mas eu não acho que é só uma questão de divisão hierárquica, porque assim você pode utilizar essa palavra quando a gente fala, enfim, sobre Kohen, Levi, Israel. Quer dizer, o judaísmo é bastante dividido nesse sentido, que você tem aquele que cada um tem uma função, cada um tem um papel. Cada um tem, então, nesse sentido é bem dividido. É bem dividido, mas falar em hierarquia, fala em nível, né? Então, assim, não é bem nível. Então, como seria a palavra? Segmentado, né? É bem segmentado, perfeito. É bem segmentado e é bem categorizado, pode falar? Isso, categorizado? Isso de categoria? Uhum, tem várias categorias. É bem segmentado. Tem vários segmentos. E, então, por exemplo, quer dizer, existe... É bem dividido. Isso é para isso, aquilo lá é para aquilo. Hoje em dia se fala muito sobre a mistura. Hoje em dia no nosso mundo não é tão segmentado, não é tão categorizado. É tudo, enfim, por assim dizer, tudo ao mesmo tempo, de uma certa maneira. A pessoa pode fazer... Não existe tanto esse segmento. Isso é para isso é para isso, isso é para aquilo, essa divisão. Se tenta falar, não existe essa generalizar, enfim, categorizar. Cada um de acordo com aquilo que ele é, cada um de acordo pode, enfim, fazer os dois ao mesmo tempo, por assim dizer. E isso a gente vê, então, tanto com relação à ideia dos Kohanim, Levi, Israel, enfim, com relação a agrupamentos de pessoas, segmentos de pessoas. Aí depois tem um outro caso, que é, por assim... a lei que para você poder fazer um sacrifício é somente no Beit HaMikdash. Quer dizer, tem um segmento. Você quer fazer o sacrifício? É só nesse local que você pode fazer. Então tem um local que é segmentado. Aqui pode, ali não pode. Quer dizer, tem muito. Aqui sim, aqui não. Enfim, muita divisão com relação então ao local, a pessoas, a tempos. Nesse tempo você pode fazer. Já nesse tempo já não pode mais fazer. Enfim, homem e mulher, sem dúvida, enfim, a mulher tem um papel, o homem tem outro papel, alguns têm umas mitzvot, outros têm outras mitzvot. Então nós percebemos que existe essa divisão de papel, enfim, é bem dividido e bem segmentado. E organizado. Certo, sim. Só que, por um lado, isso pode talvez ter causado algum tipo de... Essa é a pergunta. Será que essa divisão ela é só positiva? Ou será que existe alguma coisa negativa que tem nessa divisão? Então, só para... Aqui no caso, né, que a gente vai chegar agora nos Meraglim, mas uma das outras questões que, na verdade, a Hassidut também elabora bastante. E sem dúvida, que é justamente com relação à ideia... A gente falou com relação a Levim
e Israel, né? Então Levim são aqueles que servem a Deus diretamente, são específicos para servir a Deus, foram santificados para isso, e o povo judeu o restante para trabalhar nas coisas comuns. Então, quer dizer, existe essa divisão, cada um com uma função. E na Hassidut a gente percebe essa ideia do quê? Que tem um líder, que é o Rebbe, enfim, um Rebbe. Tem o líder, que ele é uma pessoa, uma figura única, vamos chamar assim, e tem todos os seus Hassidim. Então, enfim, na época, sem dúvida, havia Moisés e havia todo o restante, mas assim também havia líderes e havia os liderados, por assim dizer. Então, as pessoas que elas são, as pessoas que elas são os liderados, vamos chamar assim, elas não têm tanto o aspecto delas servirem a Deus do modo delas. Elas vão seguir aquilo que o líder está falando, elas têm um líder para seguir, o líder falou isso, a gente vai, por assim dizer. Então, temos anulação perante aquilo que o líder vai nos dizer, e nós seguimos então aquilo que o líder, aquilo que ele está dizendo. Então, quer dizer, meu papel é trabalhar no mundo material, enfim, então quando se trata do mundo espiritual, tem essa divisão, que aí eu já não vou fazer, por assim dizer, o que eu acho, o que eu entendo, eu vou seguir o líder, aquele que é especificamente designado para isso, destinado para servir a Deus e para nos dizer o que deve ser feito e o que não, e vou então seguir ele. E isso daqui até, então, na Hassidut, isso acaba sendo um assunto de bastante abordagem, porque a pergunta era justamente, quando veio o Baal Shem Tov, começou a ideia, principalmente porque até então talvez a gente não via tanto essa ideia de líder e liderado. Quer dizer, antes, até a destruição do templo sagrado, enfim, tinha mais a ideia de um líder da geração, Moisés, depois os juízes, Josué, depois por um tempo o judaísmo acabou passando por que situação? Onde que não havia um único líder. Acabou para cada um com a sua, enfim, cada um, o rabino da Espanha falava uma coisa, o rabino, enfim, o rabino da Alemanha, o rabino da França, cada local tinha o seu rabino e cada um fazia de acordo com aquele rabino. Então, quer dizer, aí já, de uma certa maneira já não havia um rabino, não é que havia um rabino que era líder de todos, enfim, então começou a ter talvez mais uma ideia de que cada um fazia de acordo com a situação que ele se encontrasse, de acordo com a situação que era aquele local onde a pessoa estava, onde ela se encontrava. Mais plural e adaptado ao local, né? A região. Exatamente, uma pluralidade, vamos dizer assim. Apesar que, mesmo assim, sem dúvida, cada rabino do seu local era o rabino daquele local. Então, ele manda, por assim dizer, ele era o líder daquele local, e os outros seguiam aquilo que ele dissesse. E sem dúvida, só para falar até no assunto alárrico, que isso é bem interessante, né? Que quando as coisas mexem com alahá, acaba sendo talvez mais prático as coisas, que às vezes tinha um rabino da cidade, enfim, que talvez ele tinha uma opinião, e vários outros rabinos daquela mesma cidade, enfim, ou seja, outros estudiosos da Torá, mas que não eram líder da comunidade, às vezes tinham outra opinião, quer dizer, e ainda assim que se tornou uma certa discussão se o fato daquele rabino ter aquela opinião, então a gente tem que seguir ele, não pode discutir com aquele rabino, ou que hoje em dia já não teria mais esse peso, que o rabino daquele local já não teria mais esse. No Talmud a gente encontra muito isso, que o rabino daquele local tem o peso do local, enfim, é aquilo que ele falou, então assim a gente segue e não devemos fazer diferente daquilo que ele está falando, devemos fazer e não se comportar, enfim, diferente daquilo. O Talmud se expressa sobre um rabino que ele se comportou diferente num certo local, aí falaram sobre ele: você quer conquistar a rainha e ainda eu estando aqui, é uma expressão que o rei Assuero, o Hashverosh, usou quando o Haman quis pegar a Esther, falou: você quer conquistar, você quer pegar a rainha em mi babait, mas na minha casa. Então quer dizer, você quer mudar a lei na minha casa, onde eu sou a autoridade máxima, enfim, onde eu sou a sumidade máxima. E é interessante que com as gerações talvez começou talvez a surgir essa dúvida: será que talvez cada rabino então tem vários rabinos na cidade, tem um que é o principal, vamos falar assim, mas tem outros que também são estudiosos e eles opinam diferente.
uma certa alahá, enfim, uma certa... Será que eles teriam que seguir a sumidade local, o rabino local, ou será que eles poderiam, enfim, agir de acordo com o entendimento deles? Na prática, a alahá fica que sim, é correto que tem um rabino local e ele é a sumidade máxima. Por mais que talvez nos livros vai estar, então, cada um pode escrever até a sua opinião. Eu discuto com o rabino da minha cidade, enfim, mas aquela cidade tem que ser feita de acordo com aquilo que é o rabino, enfim, a gente chama o Ravarashi, enfim, o rabino principal da cidade, deve ser seguido aquilo que ele está dizendo e não mudar. Quer dizer, não, mesmo que talvez tenha outros rabinos que estão entendendo diferente, eles devem se seguir na cidade aquela opinião. Então não existe tanto, largamente falando, a gente percebe que a pluralidade, pelo menos no local, ela não é correta. Tem que seguir somente aquele rabino. Por quê? E obviamente por quê? Porque para manter um certo padrão. Para manter uma certa... As pessoas cumprem uma coisa só, senão cada um vai começar de uma certa maneira a fazer de acordo com aquilo que ele entende. Uhum. Qual seria talvez o lado negativo? Que às vezes você não vai dar tanto espaço para aquilo que é o entendimento da pessoa. Enfim, eu entendo dessa maneira e realmente é um cara estudioso, mas você não vai dar espaço para ele poder talvez... vamos chamar assim, fazer alahá, servir a Deus, que é lá, de acordo com a maneira que ele entende. Isso para mim pode. Então, de acordo com o entendimento dele, eu posso, enfim, se for kasher, o caso que for, eu posso fazer aquilo. Eu não vou poder fazer aquilo por causa que o rabino da cidade geral, então, proibiu, eu tenho que seguir isso aqui, e de uma certa maneira, então, isso aqui vai limitar, vamos chamar assim, a capacidade, enfim, ou a pessoa de servir a Deus de acordo com o entendimento dela. Ele vai ter que ter uma anulação perante o rabino principal. Uhum. E agora, se isso aqui em alahá, sem dúvida, que às vezes a gente pode, enfim, é uma questão mais, isso sim, é mais regrada, vamos chamar assim, mais regrada. Quando se trata sobre a alma do ser humano, é uma questão ainda muito menos regrada, quer dizer, muito mais, acaba tendo mais, vamos chamar, o primeiro Rebbe de Rabat Nutani, ele escreve isso, né? Na alahá, enfim, você consegue ter mais, isso aqui, um fala assim, outro fala, não, mas você, pelo menos é mais limitado, é menos possibilidades. Quando você fala sobre a alma, então são 1 milhão de formas de como servir a Deus, 1 milhão de almas que elas querem servir o Criador, e cada uma do seu jeito. Então, quer dizer, vai dificultar muito mais ainda essa situação, porque são várias opiniões, várias formas de servir a Deus, e, por um lado, a gente vai ter essa mesma situação. Você tem um Rebbe que talvez ele tenha o caminho dele, e ele vai ditar esse caminho para os seus Hassidim, e por outro lado, os Hassidim, eles em si, eles têm cada um tem uma forma diferente entre os Hassidim, são 1000 formas de cada um do seu jeito. Então, a pergunta era como se devia lidar com essa situação. Bem, a gente está falando um pouco uma situação teórica, mas sem dúvida, na verdade, que isso aqui é bem... A gente, enfim, sempre eu gosto de trazer as coisas talvez um pouco mais na prática, né? O que cada um tem uma opinião de como servir, enfim, cada um tem um sentimento de como servir a Deus. Mas, enfim, vamos falar sem agora entrar, né, nos detalhes. Mas, quer dizer, então, cada um teria uma forma como servir a Deus, cada um teria um entendimento, enfim. E na prática, o Rebbe, ele tem a opinião dele, vai ditar a maneira como deve ser seguida. E como deve ser, então, isso? Como deve se lidar com isso? Será que o correto é ter, sim, um Rebbe, e devemos nos anular perante os Hassidim deste Rebbe? Vão lá, trabalham, faz um trabalho, vamos falar assim, de material, né? Ou seja, com relação às coisas do mundo, fazem a parte, seria a parte do dinheiro, né, a parte financeira, e com relação à Torá, com relação à parte espiritual, eles seguem aquilo que o Rebbe for falar, então eles se anulam, o Rebbe falou isso. Ou talvez não, talvez o correto seria que os alunos, enfim, que os Hassidim, os discípulos, eles também, na verdade, na hora de servir a Deus, também servissem a Deus com o próprio entendimento, com a própria força, com a própria... A gente vai ver com a Hatzmo, certo? Com a própria força, com aquilo que a pessoa entende, com o seu, por assim dizer. E ele tem esse direito, vamos chamar assim, obviamente, de poder servir ao Criador, da maneira, obviamente, dentro do Torá, mas da maneira como ele está entendendo, da maneira como ele está sentindo, como ele... Então a gente percebe que essa divisão, na realidade, né, isso sim, aquilo lá não... Então isso acaba que, por um lado, é uma coisa que o judaísmo faz bastante, enfim, que o judaísmo faz bastante, essa divisão, mas acaba talvez um pouco
trazendo uma certa anulação às características pessoais da pessoa, as qualidades próprias que aquela pessoa tem. Enfim, talvez aos talentos, aos dons, à forma de entendimento, a forma de como servir a Hashem, vai acabar um pouquinho limitando, porque uma vez que você tem lá um Rebbe, que enfim é um líder que está falando como se deve ser feito, então vai ser seguido aquilo que o líder está dizendo, não vai dar tanto espaço para que cada um possa servir a Deus da sua maneira, para que cada um possa servir a Deus de acordo com o seu entendimento. E então, basicamente, qual seria a questão, né? Porque a questão que seria que isso é uma coisa muito, muito delicada, porque, por um lado, tem aquilo que é vamos falar assim, a verdade, aquilo que é a forma correta, então, se for abrir para cada um servir a Deus da sua maneira, talvez isso vai acabar fazendo com que a pessoa vai servir a Deus vamos falar assim, de uma forma talvez não tão correta, de repente ele vai ter um entendimento não correto, de repente talvez ele não vai ter tanta anulação perante Deus, porque está dando muito espaço para o ser humano, muito espaço para o ego do ser humano, então ele vai querer crescer dentro do ego dele, dentro daquilo que ele entende como vai dar, então esse talvez seria um lado negativo, vai dar espaço para o ego das pessoas e vai dar espaço também para a pessoa servir a Deus, talvez de alguma maneira equivocada. Enquanto que quando a gente fala sobre a ideia dos líderes, quando tem um líder que ele manda, a vantagem é que aquele líder sabe exatamente, enfim, ele é destinado para isso, então aquilo que ele está falando é aquilo que Hashem quer que seja, pelo menos certeza correta, certeza que é aquilo que Hashem gostaria, e também envolve uma anulação. Qual é o bom da anulação? O bom da anulação é que é um serviço a Deus que não envolve o ego do ser humano. O ser humano se anula perante algo e para servir o Criador. Ele entende a sua pessoa, mas ele entende que o ser humano, tudo mais, mas ele tem uma compreensão que mesmo que ele tenha todas essas ideias, mesmo que ele tenha toda essa compreensão, ele não chega